Olá pessoal, hoje vamos falar de um assunto que atinge milhares de crianças no Brasil e no mundo, a obesidade. Atualmente, 1 em cada 3 crianças de 0 a 12 anos sofre com obesidade, ou seja, estão acima do peso ideal para a sua idade. As maiores causas da obesidade infantil são os maus hábitos alimentares e o sedentarismo. O resultado disso é que essas crianças estão adquirindo doenças que antes eram consideradas apenas de adulto, como hipertensão, diabetes, colesterol alto e depressão, o que possivelmente dará a essa criança 5 anos menos de vida do que uma criança saudável de gerações anteriores. Dentro da categoria maus hábitos alimentares, o açúcar, a gordura, o sal e o sódio são os piores ingredientes, pois estão presentes em quase tudo ou tudo que criança gosta. Bolacha, sanduíches, salgadinhos, refrigerantes, e isso beneficia apenas as indústrias alimentícias, que influenciam muito esses pequenos consumidores. Propagandas cheias de cores chamativas, gostos e formatos diferentes, apelo emocional ou ainda que causam falsa ilusão de inclusão ou exclusão social, são usadas como armas na venda desses pequenos venenos. Esse tipo de arma não é usada apenas covardemente contra as crianças, elas colocam os pais como os vilões da história perante o filho e a sociedade. Se o pai não compra tal produto, não é um pai legal ou atenta às necessidades do seu filho. Não que esses pais não tenham uma parcela de culpa pela obesidade de seus filhos. Há pais com o falso pensamento de que criança gordinha é criança saudável. A obrigação de trabalhar para pagar as contas, colocar alimento básico dentro de casa e a sensação de insegurança social leva alguns pais a cultivarem seus filhos o hábito de ficar dentro de casa, na frente da TV e jogando videogame, ao invés de incentivá-los ao convívio com outras crianças e terem outras experiências saudáveis. Sem falar que esses pais, por não terem tempo de cozinhar em casa ou passar determinado tempo com seus filhos por conta de outras obrigações já citadas, levam seus filhos a fast foods, compram alimentos de fácil e rápido preparo como pizza, salgadinhos, hambúrgueres, batata frita e sucos de caixinha, que por sua vez bombardeiam as crianças com carboidrato, gordura e açúcar em excesso. Muitas crianças não sabem sequer o gosto de alguns alimentos, como legumes, verduras e frutas, porque nunca tiveram o hábito de comê-los ou nunca viram seus pais consumi-los também. Há também o fator social. Pais ou crianças que não podem comprar, ter ou consumir determinado produto chegam ao ponto de serem excluídos e até discriminados na sociedade consumista. Qual pai quer ver seu filho nessa situação? Mais uma vez entra a vilã da história, a indústria alimentícia com suas propagandas de consumo. A merenda escolar fornecida em algumas das escolas públicas, que deveria se preocupar com a saúde pública, principalmente das crianças, também não colabora para uma alimentação saudável. Muitas escolas servem produtos industrializados, como salsichas e sucos de caixinha, e muito carboidrato, como massas e bolachas. É preciso se atentar às consequências da obesidade infantil, já que, comprovadamente, 4 em cada 5 crianças seguirão o mesmo padrão de peso na idade adulta, ou seja, serão adultos obesos. Mas esse quadro pode ser revertido através de ações que podem fazer a diferença, não só na geração atual, como gerações futuras. Ações essas baseadas em 3 pontos básicos: exemplo familiar, dieta saudável e exercícios físicos. Dentro desses princípios, sugerimos algumas medidas que envolvem a família, a escola e o poder público. Para o núcleo familiar, evitar comprar guloseimas besteiras cheias de gorduras e açúcares. Comprar ou consumir esse tipo de alimento apenas em ocasiões pontuais. Oferecer frutas ao invés de petiscos, salgadinhos ou bolachas entre as refeições. Restringir o uso de aparelhos sonoros e eletrônicos durante as refeições e limitar o uso a poucas horas por dia ou por semana. Não se alimentar ou deixar a criança se alimentar vendo TV no quarto ou na sala. Criar o hábito de todos sentarem à mesa ou se reunirem para fazer as refeições juntos. Retirar da lancheira do seu filho os refrigerantes e produtos industrializados. Dê preferência a sucos naturais e alimentos preparados em casa com pouco açúcar e gordura. Fazer caminhadas e exercícios físicos em família. Incentive o seu filho ao esporte. No que diz respeito ao poder público e à escola, palestras de conscientização ou educação dos pais, alertando sobre o perigo da obesidade, juntamente com o desenvolvimento
e divulgação de receitas fáceis feitas com ingredientes saudáveis e básicos. Conscientização voltada às crianças sobre o consumo de alimentos e hábitos alimentares saudáveis. Incentiva a atividade física envolvendo toda a família. Maior oferta e distribuição de frutas, legumes e verduras à população carente. Assim como o Leve Leite, poderia haver o Leve Feira, frutas e verduras distribuído para toda a população. Uma lei que obrigue a presença constante ou visita regular de equipe médica, clínico geral, endocrinologista e nutricional em escolas e que esteja à disposição de toda a família. Obrigar a divulgação nas propagandas e nos rótulos dos alimentos dos perigos e da má alimentação ou os perigos do consumo de determinados alimentos na dieta humana. Ouça agora uma pequena brincadeira que fizemos para as crianças. Até mais, espero que tenham gostado. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Coca-Cola e salgadinho vão fazer mal a você. Pare de comer fandangos, três vida de ganão. É preciso saber comer. As sementes da laranja você pode retirar. E na manga com caroço pode até se lambuzar. Os legumes e verduras podem te fazer crescer. É preciso saber comer. É preciso saber comer. É preciso saber comer. É preciso saber comer. Saber comer. Sopinha de legumes que a mamãe sabe fazer, com pouquinho sal e óleo, o coração proteger. A pressão não vai subir, o açúcar regular. Vai aprender a brincar. Exercícios na escola, e brincar com os amiguinhos. É melhor que ver TV, fim de semana todinho, pra mexer o corpo todo e entrar na prevenção, pra sair desse marasmo, da obesidade de grandão. É preciso saber comer, é preciso saber comer, é preciso saber comer, saber comer. É preciso saber comer. É preciso saber comer. É preciso saber